Olá, minhas amigas, estou eu aqui novamente. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu pus no papel. Não é um poema, é uma sensação que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês para que vocês visualizem. Eu não sei se vai servir para o dia a dia de cada uma que vai escutar e ler, mas quando eu penso em mudanças, em transformações, em escolhas, o que eu visualizo são portas. Como se você passasse de uma porta para outra e essas portas fossem, quando forem abertas, são fases de um jogo, digamos assim, vamos supor. E para mim, com esse texto, está relacionado com mudança de país. É um bom exemplo. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A sensação que eu tive quando me surgiu de forma tão clara o poder de escolha foi a seguinte cena. Eu saindo de um lugar que, pela minha experiência, era algo como uma boate. Era um ambiente altamente inflamável, oscilava o tempo todo entre o bem e o mal. Um lugar onde a gente caminha por alguns segundos numa completa escuridão. Em outros instantes, você passa por lugares iluminados que te permite ver as sombras do lugar. Um lugar cheio de riso e de indignação. Um lugar cheio de sentimentos que são divergentes, onde eu vi caras, expressões de riso e outras de dor, de dúvida, de solidão e até mesmo de imbecilidade. Quando eu tenho esse tipo de experiência que fala sobre mudanças, tudo para mim é forte e é real. Eu consigo descrever sensações como, por exemplo, o cheiro. Nesse caso, o cheiro sufocava. Eu não sei se ele era um cheiro bom ou ruim, mas ele era muito intenso. E ele tinha a capacidade de te fazer andar sem você escolher o caminho. Ele era como se fosse uma manada. E isso não era uma sensação muito boa. Bom, eu olhei e a porta abriu. A porta abriu com força. Ela abriu só com um olhar. Às vezes, para que a mudança aconteça, basta você olhar. Você precisa querer olhar naquela direção e pronto. A porta se abre. Enquanto isso, a gente decide se atravessa ou não aquela porta. Eu decidi atravessar e atravessei. Lembrei que a gente ouve muito que mudanças são dolorosas e eu constatei que é sim. Porque mudanças é o que a gente não conhece. E quando a gente não conhece, costuma vir acompanhado de dúvidas, expectativas. Para mim, o incerto, ele significa uma mistura de adrenalina e com um exponencial gigante de responsabilidade. Para mim, essa é a mistura de mudança. Mas eu também sei que se for experimentada essa mistura com muita frequência, pode fazer a gente voltar para a etapa passada do jogo. Então, melhor refletir e não atravessar a porta antes do tempo. Tem situações que essa porta é de ferro. Então, para abrir, a gente precisa de muita força. Mas existem sim situações em que a porta é arrancada na frente dos nossos olhos e a gente não precisa mover um dedo sequer. E ainda assim, a gente não vai, não anda, até vira as costas. Nessas situações, eu acredito que ela abriu e que a gente não passa por um simples motivo. Porque algo que ia ficar para trás iria nos fazer falta. E esse algo é um segredo, só seu. Então, melhor recolher para junto de você, resolver ou até mesmo perdoar quando for o caso. Não sei exatamente o que pode explicar essa rejeição atravessar a porta. Enfim, a porta abriu e eu passei. Cheguei do outro lado com sensação de liberdade. Senti o vento no meu rosto. Parecia que os meus cabelos ficaram mais macios, o meu corpo mais robusto e um silêncio tão grande que permitia eu escolher qualquer música para que eu pudesse cantar e sentir. Sim,
Naquele momento, somente o som que eu escolhi era o que tocava. E essa sensação era de muita liberdade. Nesse caminho, eu tive certeza que escolher era preciso, porque escolher é uma bênção. E a melhor escolha, na minha concepção, é aquela melhor vinda naquele momento da sua vida. Porque a escolha por um caminho faz você certamente, sem sombra de dúvidas, abandonar a outra estrada. Para caminhar nela, você precisa aceitar que a outra ficou realmente para trás. Se a gente encontrar novamente em alguma parte, a gente não sabe. Pode ser que isso aconteça. A estrada pode voltar a se bifurcar e lá está à sua frente, a oportunidade novamente sendo oferecida a você. Mas eu penso também que se você fizer a escolha acreditando, contando que vai ter uma nova oportunidade, é porque você escolheu na hora errada. O nosso futuro é incerto. O que a gente pode participar é quanto à reação a esse futuro. O olhar que você terá dele e não como ele efetivamente chegará até você, como ele será. Porque nós não estamos sozinhos. Então a gente vive num ambiente cheio de outras ideias, outros conflitos internos, externos, enfim, outras pessoas como você. Dessa forma, o melhor, eu acredito nisso, é preparar a sua casa, ou seja, prepare seu corpo, sua mente e seu espírito. Continuando, entrei no carro e segui. Segui por uma estrada que me levava onde eu quero estar de verdade. Sumiram as dúvidas quanto a esse caminho. Ele era realmente o caminho escolhido. Já outras inquietações da vida, outros caminhos que eu teria que escolher, esses não estavam à minha vista nesse momento. Quando a gente passa pela porta, as amarras são rompidas, o medo aparente ele é todo revelado e ele é sombra, ele é somente sombra. A vida ela é muito menos densa do que nossos pensamentos nos contam. Um dia após o outro é sempre um grande presente. O uso desse presente poderá ser de muitas formas. Vocês poderão usar de uma forma que ele lhe cause dor, ou pode também usar de uma forma que te traga muitas gargalhadas. Mas uma vez estando vivo, o presente chega todos os dias até você. O lugar que seu corpo está vivendo, ele importa, porque ele pode te moldar, te mudar, te endurecer ou te deixar até mais doce. Mas as sensações, a reação, essa a gente pode escolher. Não se trata de facilidades, não é fácil, mas a gente pode acreditar em quem a gente enxerga quando a gente vê o reflexo no espelho. E nesse momento, devemos lembrar que atrás disso tudo há um Deus. Ele é imenso, ele é gigante em tudo que há de melhor e de mais perfeito. Muito, muito maior do que a nossa mente consegue entender. A liberdade que existe do outro lado da porta pode ser só mais um lugar. Um lugar onde, em certo momento, você enxergará uma nova porta e tudo poderá mudar mais uma vez. Mais uma, duas, três, inúmeras vezes. Então, eu posso sentir que navegamos em um espaço o qual nada a gente conhece. Tudo são sensações, tudo são experiências, tudo são oportunidades. Se existem premiações ou castigos, eu não tenho opinião formada quanto a isso, não sei dizer. Mas posso dizer que eu já senti a dor de um castigo e já saboreei momentos com gosto de premiação. Se foi o acaso, eu não sei dizer. Assim como eu não sei dizer se isso importa tanto quanto muitas vezes a gente imagina. Mas eu posso afirmar que algumas vezes, não todas, algumas, as dores podem ser evitadas, renegadas. Elas podem não ser aceitas por você. E aí, a decisão de mudança, a decisão de atravessar a porta, pode chegar depois de você ter passado por ela inúmeras vezes, mas por qualquer motivo
você a ignorou e seguiu o seu caminho. Quando nos sentimos prontos, estamos mais fortes, estamos mais preparados para caminhar naquele outro espaço. Mas para continuar querendo viver nele, depende muito da forma, da velocidade, da intenção dos seus passos. Os seus passos podem ser rápidos demais. Aí você não verá os avisos, os sinais do lado da estrada. Eles poderão também ser tão lentos que farão você ficar para trás. Podem ser ásperos que te farão sentir sozinho, mesmo que você veja muitas imagens de pessoas ao seu lado, mas que não passam de meras imagens. Nesse caso, se você substituir por foto, não vai fazer a menor diferença. Você pode caminhar estendendo a mão a você mesmo e depois ao próximo. O próximo que você vai enxergar naquele mesmo lugar. Mas você precisa estar consciente de que a primeira pessoa que você deverá segurar a mão para nunca mais largar é você mesmo. Você deverá encontrar alimentos também nesse caminho que te façam muito bem, que alimente você, como o alimento do sopro da vida, como a sensação de quando a gente recebe uma boa notícia, como ver um bebê nascer com a promessa de uma vida toda pela frente. Esse alimento que estará nesse caminho, você poderá cultivar com pessoas que estejam dispostas a plantar a mesma coisa que você, naquele mesmo momento, e querer receber a mesma planta. Se não for exatamente igual à sua, que tenha ao menos características parecidas, como a cor, o sabor ou o tempo da colheita. Compartilhar o plantio e da colheita com pessoas muito diferentes de você te farão plantar amor e não vê-lo florescer. Você poderá se frustrar com você mesmo, com a vida, com a planta, e poderá demorar a entender que o meio que você escolheu para cultivar as suas plantas, as pessoas que você as viu irrigar, era impróprio para brotar o que você almeja colher. Para seguir o caminho e mudar de fase nesse jogo, muitas coisas importam. Algumas são fantasias que terão a força que você der a elas. Porém, outras coisas vão depender de quem você levar ao seu lado nesse caminho. Quem estará ao seu lado influenciará na velocidade dos seus passos, na paisagem que irá surgir, se haverá frio, se haverá calor, e isso tudo muitas vezes poderá ser apenas uma jogada no tempo errado. Ou pode ter sido uma escolha que você fez quando a sua visão estava turva, ou a gente até pode voltar sobre aquele assunto que não tem uma posição formada. Poderão ser as consequências da vida, que às vezes a gente chama de prêmio e outras de castigo. Bom, acredito que o dia que você atravessar aquela porta, esse dia tem que ser comemorado, circulado no calendário. É um dia de riso, de muita esperança. Porque se você atravessou a porta, que bom! Bem-vindo a uma nova etapa do jogo. Saiba que a nova etapa não apaga as jogadas anteriores, mas poderá determinar para onde você irá, se será para ambientes onde você terá boas ou más sensações. Isso ainda poderá te iludir, fazendo você andar em círculos, te fazer experimentar às vezes sensações que você poderia nunca sentir, que te machucam e que você muitas vezes não deixa para trás. Você não resolve e nem abandona. É como se você conhecesse tudo aquilo que te causa dor, mas mesmo assim você continua olhando, quase até admirando, tentando entender algo que não faz parte de você, mas mesmo assim você não para de olhar, e isso é uma perda de tempo. Se eu atravessei a porta, é porque um grande passo foi dado. E as consequências desse passo eu irei conhecer só com o tempo. Mas não atravessei a porta sem antes ter a consciência de que não foi a última e não será a primeira. Esse passo só aconteceu
quando eu aceitei que havia a necessidade de andar, de escolher e de deixar para trás da porta tudo aquilo que não cabe mais em mim.